Oi pessoal, tudo bem? E hoje eu vim falar para vocês dos nossos materiais e da nossa metodologia. A gente está sempre pensando em como inovar cada vez mais para ajudar os nossos alunos, os nossos consultores a entregar o máximo que podem no atendimento individual, nos seus workshops, nas suas palestras, enfim, no seu trabalho de consultoria de imagem. Além disso, em sala de aula também a gente está sempre renovando e trazendo muitos recursos visuais e de gamificação para entregar o máximo e potencializar tudo que a gente pode o aprendizado em sala de aula. Então vem comigo que eu tô louquinha para te mostrar tudo que a gente tem. Bom, falando da primeira etapa, que é totalmente focada no autoconhecimento. Isso mesmo, não é à toa que o nosso slogan é ser para vestir. A primeira parte da consultoria de imagem, ela é toda para que o cliente se conecte, se conheça, entenda quem ele é, como ele é visto pelos outros, como ele quer ser visto, quais são os seus principais valores, qual é a imagem que ele quer comunicar nos diferentes cenários, na sua identidade visual. E para isso, além de um questionário super aprofundado para uma anamnese com técnicas de coaching inseridas no processo, a gente traz o Canvas de análise de imagem. E é incrível o quanto o cliente consegue se deparar aí com perguntas que ele normalmente não se faz. É nesse processo onde a gente não olha de maneira nenhuma o guarda-roupa ou a imagem do nosso cliente, que ele vai conseguindo se conectar com quem ele é de fato em essência. Depois disso, o consultor usa uma ferramenta que a gente organiza os objetivos de imagem do cliente de uma maneira que não aconteça o menor julgamento. A gente não acredita numa imagem genuína, verdadeira e duradoura quando ela é fundamentada no externo, com base em regras, pode, não pode, e com opiniões e percepções do consultor. Para isso a gente faz essa etapa bastante alinhada e bastante focada no que o cliente traz, no que ele verbaliza, organizando os objetivos de maneira funcional e inspiracional. Claro que o aprofundamento disso se dá nas explicações que a gente tem em sala de aula. Falando sobre cores, na escola a gente trabalha com vários pilares. A gente vai muito além da cartela de cores pelo método sazonal expandido. Isso porque a gente não foca só na harmonia estética. A nossa aula começa falando do mapa de cores de essência, que é muito legal e incrível, e ele fala muito do momento que a cliente está vivendo a partir do significado e simbolismo de cores. E aí a gente entra num assunto que tem relação com o inconsciente coletivo e a nossa cultura. Vocês sabiam que a gente responde às cores com base nos seus significados de maneira inconsciente? A gente aprende isso na nossa aula. Depois a gente vai para a parte de cartelas de cores. Então a gente trabalha com uma cartela que pode ser personalizada. A gente consegue adicionar as cores, aquela cartela de estação da nossa cliente, as cores de essência e as cores de objetivo de imagem que a gente viu lá na primeira sessão. Indo para o nosso teste de cores, ele é muito simples. A gente consegue resolver e entender qual a estação a nossa cliente pertence a partir de 2 etapas e de uma maneira muito intuitiva, em função de como as estampas dos tecidos foram construídas. Mas antes disso, ainda em sala de aula, para explicar a relação, o significado e as características de cada estação, a nossa professora usa um game, onde ela vai mostrando e explicando o simbolismo, as características, a interação entre uma cartela vizinha da outra. Fica muito fácil de aprender e de entender. E para ficar ainda mais claro o entendimento sobre as diferentes cores nas estações e as cores das estações com as cores que estão na cartela, a gente desenvolveu um círculo cromático para fazer essa relação. Ele é incrível e extremamente claro. Ele é ótimo não só para a aluna entender melhor essa interação em sala de aula, mas ele pode ser muito bem usado na hora do atendimento da cliente, em palestras, em eventos que se façam em lojas, porque ele ficou muito fácil de comparar quais as diferenças das cores em cada estação e qual a relação de por que existem essas cores em determinada estação. Quando a gente vai para as harmonias, a gente desenvolveu um círculo cromático específico para ser usado na consultoria de imagem. Não existe outro igual, com informações precisas e específicas que servem para consultores de imagem. E nesse a gente consegue ir trocando os discos de acordo com a harmonia que a gente quer apresentar ou com a harmonia que a gente está buscando. Não é incrível?
Para fazer a análise de contraste do seu cliente, a gente desenvolveu umas cartinhas super intuitivas e fáceis de usar, que vocês analisam junto com a foto preto e branca, tirado de um jeito certo, que a gente explica bem em sala de aula, mas fica facílimo de identificar qual o contraste do seu cliente, e isso a gente sabe que ajuda na definição da estação e nas sugestões de vestimenta para ele. E no final das contas, a gente tem uma cartela totalmente personalizada, onde a gente traz as informações de cores de essência, cores de objetivo de imagem, e a nossa cartela, ela tem as cores individualizadas. Isso em função da lei do contraste, que a gente também explica em sala de aula a partir deste material. Fica muito fácil de entender. Estilos na nossa metodologia, a gente fala a partir da análise de personalidade. A gente chama de estilos de personalidade e nós temos 10 classificações. Essas classificações, esse resultado e o casamento entre esses estilos, como a pessoa pode manifestá-los, em que momento de vida, quais são os estilos de personalidade de essência, os estilos externos, a soma deles, isso tudo a gente consegue analisar a partir de diversas ferramentas. A primeira delas é uma ferramenta que é um questionário, onde a gente usa de novo algumas técnicas de coaching para que ele seja potencializado para o autoconhecimento. Depois disso, a gente vai para painéis, e esses painéis são totalmente interativos. A cliente consegue rabiscar, pintar, colorir e apontar marcando, e depois você apaga normalmente. E depois a gente ainda tem a nossa roda de estilos, que ela é fantástica, é incrível, e a cliente vai marcando as suas preferências, o que ela usa, o que ela faz hoje, e você consegue visualizar claramente e identificar quais são as suas personalidades de estilo predominante. E em sala de aula a gente usa vídeos, isso mesmo, a gente apresenta os estilos para os alunos, além de uma forma teórica, a partir de uma forma interativa com vídeos de lifestyle. Morfologia é outro assunto que a gente trabalha de uma maneira diferenciada. Isso porque, de novo, o nosso principal objetivo não é necessariamente harmonia estética ou equilíbrios visuais. O nosso principal objetivo é que a cliente saia dessa sessão se conhecendo, amando o seu corpo e amando quem ela é. Tanto que, durante essa sessão, a gente orienta os nossos consultores a olharem nos olhos do nosso cliente o tempo todo, mesmo durante as perguntas e o questionário de análise morfológica. Outra ferramenta é a nossa fita Body Positive. Ela não tem nenhum recurso de medida e ela tem frases inspiradoras, estrategicamente retiradas do nosso manifesto. É incrível e é emocionante de ver como a cliente se sente empoderada e feliz ao receber a interação com essa ferramenta nesse atendimento. A gente também tem o recurso das roupinhas. São mais de 200 modelos de roupinhas com distintas modelagens, volumes e combinações para que vocês possam mostrar para sua cliente o efeito visual de determinadas peças no corpo. E para isso a gente tem o que a gente chama das nossas bonequinhas, são as nossas amiguinhas de sala de aula, e as alunas conseguem aprender muito mais estando ali, vendo como é que a gente faz essas combinações e que efeito visual que a gente tem com isso. Esse material pode tranquilamente ser usado tanto no atendimento individual da cliente, como também em palestras e em workshops. E se você acha que acabou, tem mais. No final de toda essa análise, esse diagnóstico teórico, a gente tem uma ferramenta onde você consegue entregar, a partir de palavras, frases, orientações chaves e bem objetivas, ou mesmo imagens, tudo o que a cliente precisa fazer ou que ela precisa seguir e conquistar para ter a identidade visual que ela queira. Você pode, inclusive, encerrar com essa entrega sem necessariamente ter que ir para o guarda-roupa da sua cliente. Esse mapa está separado nas situações de vidas, com orientações e com uma legenda para que você não esqueça de nada no que se refere à linguagem e comunicação não verbal. Outro assunto que a gente aprofunda bastante em sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho das nossas ferramentas, do nosso material e da nossa metodologia. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Te espero na Ecole.